Conheça a fascinante história do homem que mudaria o curso da história, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Seu nascimento em 17 de maio de 1900, na encantadora cidade de Qom, um refúgio de tradição no noroeste de Isfahan, marcou o início de uma trajetória extraordinária. Seu nome Ruhollah carrega um significado profundo, Espírito de Deus, um presságio de sua futura influência espiritual e política. Seu pai, Mustafa Mousavi, era um respeitado clérigo muçulmano, herdeiro de uma linhagem de sabedoria religiosa. Nascido em 1862, ele descendia de Ahmad Indi, um erudito islâmico que abandonou sua terra natal, Kintoor, na Índia, para escapar do domínio britânico que se intensificava. Após uma jornada que os levou primeiro à Mesopotâmia, a família finalmente se estabeleceu em Qom, no Irã, onde a fé e o conhecimento eram pilares inabaláveis. Ruhollah cresceu em um lar onde a espiritualidade e o intelecto se entrelaçavam. Sua mãe, Aga Khanum, e sua tia Saebet foram figuras centrais em sua criação após a trágica morte de Mustafa em 1903, vítima de um conflito por suas críticas ao sistema de propriedade de terras no Irã. Ele era o terceiro filho do casal, ao lado de seus irmãos Morteza e Nur al-Din, nomes que traduzidos evocam à luz da fé um símbolo do legado que carregariam. O Irã daquela época era uma raridade no cenário global, uma nação soberana em meio ao expansionismo europeu, livre do jugo colonial que oprimia grande parte da Ásia e da África. Com uma história milenar desde os impérios persas que dominaram do Mar Egeu ao Afeganistão, passando pelos conflitos com Roma e a resistência aos otomanos, o país era um farol de independência. Mesmo sob a dinastia Qajar, que governou desde 1789, o Irã manteve sua autonomia, embora enfrentasse pressões externas, como a rivalidade entre Rússia e Grã-Bretanha pela influência na Ásia Central ou o famoso Grande Jogo. A descoberta de petróleo no início do século XX transformou a região em um alvo estratégico. A intervenção britânica, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, culminou no controverso Acordo Anglo-Persa de 1919, que submetia o Irã a um controle quase colonial. Essa humilhação nacional alimentou o descontentamento popular, pavimentando o caminho para a ascensão de Reza Shah Pahlavi em 1921, que depois a dinastia Qajar iniciou uma era de modernização forçada. Nesse contexto turbulento, o jovem Ruhollah foi moldado. Desde cedo mergulhou nos estudos religiosos, seguindo os passos de seu avô e pai. Aos 6 ou 7 anos, já dominava passagens do Alcorão e textos clássicos do Islã, além de se encantar com a poesia persa, uma expressão cultural que ele viria a valorizar acima de outras formas de arte. Sua educação formal se aprofundou na adolescência, sob a orientação de parentes próximos, especialmente primos maternos, que reforçaram sua conexão com a tradição xiita. Assim, em meio a um país que lutava para se modernizar sem perder sua identidade, Khomeini cresceu como um símbolo da resistência cultural e espiritual que, décadas depois, o levaria a se tornar o líder supremo de uma revolução que mudaria o Irã para sempre. Enquanto o mundo se contorcia nas convulsões da Primeira Guerra Mundial, o Irã, então ainda conhecido como Pérsia, assistia a uma dança perigosa de interesses estrangeiros em seu território. Entre 1914 e 1918, potências como Grã-Bretanha, Rússia e Império Otomano disputavam influência sobre suas províncias, como se a história milenar daquele povo fosse mero tabuleiro geopolítico. Mas para Ruhollah, aquele era apenas o pano de fundo de uma jornada muito mais profunda. A guerra passou e com ela a oportunidade de se dedicar ao que realmente importava, a busca pelo conhecimento sagrado. Aos olhos dos mestres de Isfahan, cidade que respirava arte e teologia, o jovem estudante já se destacava. Seu intelecto aguçado e sua devoção inquebrantável o levaram, em pouco tempo, a Qom, o coração pulsante do xiismo duodecimano. Não era apenas mais uma cidade, era o farol espiritual onde a chama da resistência xiita ardia há séculos, abrigando o santuário de Fátima bint Musa, filha e irmã dos imãs que os fiéis aguardavam como guias divinos. Ali, entre manuscritos antigos e debates teológicos, Khomeini não apenas absorveu o legado dos 12 imãs, mas começou a forjar o seu próprio. Para entender a profundidade de sua escolha, é preciso retroceder ao cerne da divisão que moldou o Islã. Não se tratava de uma simples disputa por poder após a morte do profeta Muhammad em 632, mas de uma fratura espiritual. De um lado, aqueles que aceitaram a sucessão dos califas como líderes temporais, de outro, os que juraram lealdade a Ali e seus descendentes, os Al-Bayt, como herdeiros legítimos da mensagem divina.
O martírio de Husayn em Karbala em 680 selou essa cisão com sangue e com uma promessa, a de que o 12º imã, Muhammad al-Mahdi, não morrera, mas oculta-se, aguardando o momento de retornar para restaurar a justiça. Essa crença, tão próxima das profecias messiânicas de outras tradições, tornaria o xiismo duodecimano uma força única, onde a esperança se mistura à resistência. E foi nesse solo fértil de misticismo e rebeldia que Khomeini floresceu. Nos anos 1920 e 1930, enquanto o mundo ocidental se rendia ao materialismo das guerras e das máquinas, ele mergulhava nos textos de Avicena e dos filósofos gregos, reinterpretando-os à luz da teologia xiita. Suas poesias carregadas de simbolismo religioso revelavam um homem que via além do tangível, um visionário que mesmo sem assumir papéis políticos na época, já desenhava nos versos e nos tratados as linhas mestras de uma revolução espiritual com o consagrou como Ayatollah, título que mais que um grau acadêmico, era o reconhecimento de uma autoridade moral inquestionável. E quando suas sandálias pisaram Najaf, terra sagrada do Iraque onde os túmulos dos imãs Ali e Husayn atraem peregrinos há séculos, sua voz já ecoava como a de um líder destinado a mudar a história. Mas por trás do erudito havia um homem. Em 1929, aos 29 anos, casou-se com Khadija Saqafi, uma jovem de apenas 14 ou 15 anos, filha de um clérigo teheranense cujo nome já era sinônimo de respeito. Apesar da diferença de idade e das concessões que o Islã permite, mas que ele jamais exploraria, o casamento seria um pilar de lealdade inabalável. Juntos tiveram 7 filhos, dos quais 5 sobreviveram, Mostafa e Ahmad, herdeiros de seu legado intelectual, e as filhas Zara, Sadiq e Faride, todas imersas nos estudos religiosos. Até nas cartas escritas durante a peregrinação a Meca, nos anos 1930, transparecia a ternura de um marido que mesmo distante, ansiava pelo reencontro. Gostaria de te ver em Beirute, ou em qualquer outra cidade do Levante, antes que partas para a Arábia. Sua disciplina era lendária. Magro, de barba espessa e traços severos, Khomeini vivia como um asceta moderno. Pontualidade militar, rotinas meticulosas e uma adesão rigorosa aos preceitos de pureza islâmica. Nada de impurezas, físicas ou morais se maculavam seu caminho. Enquanto outros revolucionários do século XX brandiam ideologias ou armas, ele empunhava a fé como arma e escudo. Comia pouco, vestia-se com simplicidade e falava apenas o necessário, como se cada palavra fosse um juramento. Era a antítese dos líderes carismáticos que seduziam multidões com promessas terrenas. Sua força residia justamente na austeridade que, paradoxalmente, o tornava irresistível aos olhos de um povo cansado de corrupção e hipocrisia. E assim, entre manuscritos e orações, o futuro imã da Revolução Islâmica se preparava, não para conquistar um trono, mas para redefinir o destino de uma nação. O que Khomeini enxergava com clareza cortante era a fragilidade moral de um sistema que, ao oferecer poder e riqueza, corrompia até os mais devotos. Enquanto outros se deixavam seduzir pelos palácios e pelos cofres transbordantes, ele escolheu um apartamento modesto em Qom, não por ascetismo forçado, mas porque via na simplicidade a única barreira contra a decadência. Mesmo após ascender à liderança suprema, sua casa permaneceu despojada, um gesto silencioso que ecoaria por décadas, transformando-se em legado. O Irã até hoje carrega essa marca, a de um homem que provou que a disciplina não é sacrifício, mas a única moeda que compra a imortalidade das ideias. Mas a história, como sempre, teima em interromper os destinos com suas guerras e suas traições. Enquanto a Europa ardia em chamas, o Irã, distante milhares de quilômetros, foi arrastado para o redemoinho da Segunda Guerra Mundial. O Shah Reza Pahlavi, em sua cegueira estratégica, havia tecido laços perigosos com a Alemanha nazista nos anos 1930, uma aliança que, à primeira vista, parecia apenas comercial. Metade das importações e exportações iranianas fluía para Berlim, mas que, na verdade, escondia algo muito mais sinistro. Em 1940 e 1941, facções pró-nazistas dentro do Irã conspiraram para derrubar o governo, sonhando com um país alinhado ao Terceiro Reich. Hitler, por sua vez, olhava para o Oriente Médio com olhos famintos. A conquista do Cáucaso pelos alemães abria as portas para uma presença germânica na região. O Irã seria a peça seguinte no tabuleiro. Não foi o que aconteceu. Stalin e Churchill, cada um com seus cálculos frios, decidiram agir. Em agosto de 1941, tropas soviéticas e britânicas invadiram o Irã, ocupando-o em questão de dias. O pretexto? Proteger os campos de petróleo e garantir uma rota de suprimentos para a URSS, através do corredor persa.
Reza Shah, humilhado, abdicou em menos de 2 semanas. Em seu lugar, subiu ao trono seu filho, Mohamed Reza Pahlavi, um jovem de 22 anos, educado na Suíça, cujos sorrisos para a multidão escondiam a sombra longa de um reinado que duraria quase 4 décadas. Os aliados, é claro, não se retiraram. Permaneceram como convidados pelo resto da guerra, transformando o Irã em um quartel-general estratégico. Foi em Teherã, em novembro de 1943, que Roosevelt, Stalin e Churchill se encontraram para traçar os destinos do pós-guerra, enquanto, nas ruas, o povo iraniano assistia impotente à sua soberania ser negociada entre potências estrangeiras. Quando a guerra terminou, britânicos e soviéticos finalmente partiram, mas deixaram para trás um Irã fraturado. Um Shah fortalecido pelo apoio ocidental e uma sociedade ferida, onde as sementes do ressentimento já germinavam. E foi nesse solo áridos que Khomeini, até então uma figura discreta entre os ulemais de Qom, começou a emergir. A ocupação aliada havia sido um eletrochoque. Ele viu com seus próprios olhos como o Ocidente tratava nações como a sua, não como parceiras, mas como peões. Foi nesse contexto que em 1944 publicou Kashf al-Asrar, A Revelação dos Segredos, um livro que sob a aparência de um tratado teológico, era na verdade um manifesto. Entre linhas sobre jurisprudência islâmica, ele desmascarava a hipocrisia das potências coloniais e denunciava a imposição de valores estrangeiros sobre uma civilização milenar. Não era um grito de guerra, ainda não. Era o sopro inicial de uma tempestade. Os anos 1940 e 1950 passaram sem grandes estremecimentos. Khomeini, paciente, aguardava seu momento. Até que em 1961, a morte do grande Ayatollah Borujerdi, um gigante espiritual, descendente direto do profeta, abriu um vazio no clero xiita. Khomeini, com sua erudição inquestionável e sua vida irrepreensível, foi um dos nomes cotados para preencher esse espaço. Mas não era apenas uma questão de sucessão religiosa. O Irã estava à beira de uma transformação forçada. A Revolução Branca do Shah, lançada em 1963, prometia modernizar o país a qualquer custo. Em teoria, as reformas eram sedutoras. Redistribuição de terras, alfabetização em massa, direitos para as mulheres, crescimento econômico acelerado. Nos papéis, o Irã se tornaria, em poucos anos, uma das 20 maiores economias do mundo. Mas havia um detalhe cruel. Essa modernidade era importada, imposta de cima para baixo, e seu preço seria a erosão das estruturas tradicionais que sustentavam a sociedade iraniana há séculos. Os clérigos xiitas, os latifundiários, as tribos nômades, todos viam seu poder sendo diluído em nome de um progresso que cheirava a colonialismo disfarçado. Khomeini não demorou a reagir. Em janeiro de 1963, começou a articular a resistência. Discursos inflamados, boicotes, chamados à desobediência civil. Ele não atacava a modernidade em si, mas a sua versão distorcida, servida em bandejas de prata pelo Shah e seus patrocinadores americanos. Por que aceitar esmolas envenenadas? Perguntava. Por que trocar nossa identidade por migalhas de um banquete que não nos pertence? O ápice veio em 3 de junho daquele ano. Em um sermão histórico, Khomeini fez uma comparação que ecoaria como um trovão. O Shah não passava de um Yazid moderno, referência ao califa omíada do século VII, cujo reinado havia sido marcado pela tirania e pela perseguição aos xiitas. A mensagem era clara. Assim como Yazid havia traído o Islã, Mohamed Reza traía o Irã, vendendo-o ao mais alto lanceiro. 2 dias depois, na madrugada de 5 de junho, o 15º dia do mês de Khordad no calendário persa, as forças de segurança do Shah cercaram sua casa. Não houve aviso. Não houve negociação. Khomeini foi arrastado para a prisão, e o Irã, sem saber, acabará de dar o primeiro passo rumo à revolução. A capital, meu caro Teherã, o coração pulsante da resistência. E foi ali que a revolta explodiu. Não foram meros distúrbios, foram chamas de indignação que se alastraram por cidades e vilarejos, um incêndio de fé e justiça que o regime tentou apagar com sangue. 400 almas caíram sob a bota do Shah, mas cada gota derramada só fez regar a semente da revolução. Aqueles dias de junho de 1963 não foram esquecidos, tornaram-se o símbolo do movimento do 15 de Khordad, uma fusão sagrada entre política e religião, um grito uníssono contra a tirania. Hoje quem caminha pelas ruas de Teherã ainda sente o eco daquele levante. Estações de metrô, praças e monumentos levam o nome daqueles dias, como cicatrizes que se transformaram em medalhas. Mas o Shah, em sua arrogância, achou que poderia domar o furacão.
Khomeini foi mantido sob prisão domiciliar por 2 meses intermináveis, um jogo de gato e rato onde o regime esperava que o Ayatollah se curvasse, que abandonasse sua cruzada contra a Revolução Branca. Ilusão. O homem que desafiara Yazid não se dobraria a um fantoche ocidental. E quando, no final de 1963 e início de 1964, ele voltou a erguer a voz contra as capitulações do Shah, dessa vez, a humilhação de conceder imunidade diplomática aos americanos em solo iraniano, o regime mostrou suas garras novamente. Hassan Ali Mansur, o primeiro-ministro que ousou interrogar Khomeini com um sorriso condescendente no rosto, pagaria com a vida. Em janeiro de 1965, as balas de um jovem xiita o alcançaram, selando seu destino como mais um mártir na conta sangrenta da monarquia. A SAVAK, a polícia secreta do Shah, não tinha paciência para jogos. Em 4 de novembro de 1964, Khomeini foi arrancado de sua terra, jogado em um avião com destino à Turquia. O exílio não seria uma punição, seria o palco de sua maior vitória. Durante 14 longos anos, longe dos minaretes de Qom, ele teceria a trama que derrubaria um império. Bursa, a cidade turca de mesquitas e história, foi seu primeiro refúgio. Lá, sob a sombra de Mostafa, seu filho, Khomeini sentiu o peso da solidão, mas também a liberdade de pensar. O governo turco tentou amordaçá-lo, restringir seus passos, suas palavras, até que, como um rio que rompe a barragem, as correntes se quebraram. Em setembro de 1965, ele partiu para Istambul e dali para Najaf, o coração sagrado do xiismo. Não por acaso. Najaf não era apenas Terra Santa, era o lugar onde Ali, genro do profeta, repousava. E era perto o suficiente do Irã para que suas palavras atravessassem fronteiras como ventos de tempestade. Foi em Najaf que Khomeini forjou a arma mais poderosa da revolução, a ideia. Enquanto o Shah se afogava em vinho francês e sonhava com petrodólares, o Ayatollah escrevia com tinta de fogo os alicerces de um novo Irã. Tahrir al-Wasila, a exegese dos meios de salvação, não era apenas um livro, era um manual de guerra espiritual. Nele, desvendava desde os rituais de purificação até os poderes do Estado Islâmico, traçando as linhas que separariam, ou uniriam clero e governo. Mas foi em 1970, com o governo islâmico, que ele detonou a bomba. Um manifesto atemporal, esguio em páginas, mas colossal em impacto. Enquanto o Oriente Médio se rendia ao secularismo, Khomeini propunha o impensável, um Estado teocrático xiita, não como relíquia do passado, mas como farol do futuro. E Najaf, ali sob o sol escaldante do Iraque, Khomeini não era apenas um exilado, era o farol da resistência. Seus sermões, transmitidos clandestinamente por rádios que desafiavam a censura, inflamavam os corações no Irã. A SAVAK, aquela máquina de terror que torturava com cabos elétricos e deixava corpos quebrados em celas escuras, não conseguia calar sua voz. Centenas, talvez milhares, morreram nas masmorras do Shah, mas cada grito abafado só fazia a revolta crescer. O povo já não aguentava mais. A elite corrupta, os petrodólares que enriqueciam poucos enquanto milhões viviam na miséria. A humilhação de ver seu país vendido aos americanos. E Khomeini do exílio tecia a rede que os uniria. Até que o Iraque, sob a sombra crescente de Saddam Hussein, começou a apertar o cerco. Os baatistas, sunitas no poder, não queriam um Ayatollah xiita incitando revoltas em seu território. Em 1978, a pressão tornou-se insustentável. Khomeini sabia, era hora de partir. Mas para onde? A França, ironicamente, seria seu último posto antes da vitória. De Neaufle-le-Chantal, uma pequena cidade nos arredores de Paris, ele lançaria o golpe final. O Shah, cego em sua torre de marfim, não viu a tempestade que se aproximava. E o resto? Ah, meu amigo, o resto é história, escrita com o sangue dos mártires e a tinta dos decretos revolucionários. Mas a história nunca é tão simples quanto parece. Tudo começou a desmoronar muito antes de Khomeini pisar em solo francês. Em 23 de outubro de 1977, o mundo islâmico tremeu com a morte de Mostafa, filho do Ayatollah, em Najaf. Um ataque cardíaco aos 46 anos? Demasiado conveniente. Demasiado suspeito. As ruas de Teherã não acreditaram na versão oficial, e quem poderia culpá-las? A SAVAK, a temida polícia secreta do Shah, já tinha sangue nas mãos. Um envenenamento? Uma mensagem clara. Não importa. O que importa é que o povo iraniano viu naquela morte não um acidente, mas um crime de Estado. E crimes de Estado não se perdoam. Sequer se esquecem. Quando 1978 chegou, o ar já cheirava a revolta.
O Shah, em sua arrogância, achava que poderia conter o fogo com decretos e promessas vazias. Mas o fogo já estava solto. E então veio um incêndio no Cinema Rex, em Abadan. Quase 500 almas queimadas vivas em agosto daquele ano. Acidente, disseram as autoridades. Trabalho de extremistas islâmicos, murmuraram os jornais oficiais. Mas o povo sabia. Quando um regime se afoga em mentiras, até o ar queima. As ruas explodiram. A Praça Jaleh em setembro virou um banho de sangue. Centenas abatidos a tiros. E o que o Shah ganhou com isso? Nada. Absolutamente nada. Cada bala disparada contra manifestantes era um prego a mais no caixão de sua própria dinastia. Enquanto isso, em Paris, Khomeini observava. Não como um velho exilado, mas como um estrategista. A França, com sua tradição de abrigar revolucionários, lhe deu algo mais valioso que asilo, um megafone. De Neaufre-l'Échant ao suas palavras cruzavam fronteiras em horas, inflamando corações em Teherã, Isfahan, Mashhad. Os secularistas marchavam ao lado dos islamistas. Estudantes, operários, clérigos, todos unidos contra um inimigo comum. O Shah, doente e desorientado, já não controlava nem seu próprio exército. Em dezembro, até os generais começaram a hesitar. Para que servir a um homem que já estava morto politicamente? E então, veio 16 de janeiro de 1979. O Shah fugiu. Não como um líder, mas como um fugitivo, buscando refúgio primeiro nos Estados Unidos, depois no Egito, onde morreria no ano seguinte, um homem quebrado, abandonado até por seus antigos aliados. 2 semanas depois, o Boeing 747 que trouxe Khomeini de volta a Teherã não pousou apenas em um aeroporto. Pousou na história. Milhões nas ruas. Lágrimas. Gritos de Allahu Akbar. O Shah tinha ido embora. O Ayatollah tinha voltado. Mas aqui está a ironia cruel. A revolução que derrubou um tirano ainda não sabia que tipo de monstro nasceria de suas cinzas. Em fevereiro de 1979, o futuro do Irã pendia numa balança. Khomeini falava em uma mistura de teocracia e democracia, mas as ruas estavam divididas. Os secularistas sonhavam com liberdade. Os clérigos sonhavam com poder. E os sonhos, como sabemos, muitas vezes virarem pesadelos. O Shah tinha caído. A questão agora era: quem ou que tomaria seu lugar? E aqui reside o grande paradoxo. Apesar da popularidade estrondosa, ninguém poderia prever que Khomeini se tornaria o arquiteto absoluto do novo Irã. O país, recém-liberto das garras do Shah, era um campo minado de ambições e ideologias. Em 1979, Teherã fervilhava numa disputa silenciosa, mas feroz. Os xiitas, unidos contra o antigo regime, agora se dividiam em facções com visões radicalmente opostas. De um lado, os clérigos com sua promessa de um Estado guiado pela lei divina, do outro, secularistas, liberais e esquerdistas, cada um com seu próprio projeto de nação. Era uma batalha não de balas, mas de narrativas, e o prêmio era a alma do Irã. E então, como num golpe de teatro, os ayatollahs emergiram vitoriosos. Mehdi Bazargan, o interino primeiro-ministro secular, foi convidado a apresentar uma constituição que, coincidentemente, já havia sido esboçada pelos aliados de Khomeini em Paris meses antes. Hassan Habibi, um dos arquitetos desse plano, revelaria mais tarde como o texto foi cuidadosamente costurado para parecer inclusivo, enquanto, na verdade, já carregava o DNA da teocracia. Em dezembro de 1979, o povo iraniano, ainda embriagado pela euforia revolucionária, foi chamado a votar. O resultado? Uma constituição que, em teoria, misturava democracia e teologia, mas que, na prática, consagrava Khomeini como líder supremo, transformando o Irã na primeira república islâmica da história moderna. O documento era uma obra-prima de ambiguidades. Sim, previa um presidente eleito pelo voto universal, um parlamento, até mesmo direitos iguais para mulheres, em teoria. Mas cada artigo vinha acompanhado de um asterisco invisível, desde que não conflite com os princípios islâmicos. O artigo 20, por exemplo, garantia a igualdade de gênero, conforme os critérios islâmicos. Era como oferecer liberdade dentro de uma jaula. O Irã não seria uma ditadura clara, nem uma democracia plena. Seria um híbrido monstruoso, um estado onde as urnas existiam, mas a última palavra sempre pertencia aos ayatollahs. E então veio o golpe de mestre. Em 4 de novembro de 1979, um grupo de estudantes radicais, os seguidores da linha do imã Khomeini, invadiu a embaixada americana em Teherã. O que começou como um protesto se transformou em 444 dias de cativeiro para 53 diplomatas e funcionários dos Estados Unidos.
O mundo assistiu atônito enquanto Khomeini, em vez de condenar o sequestro, o abençoou. Para ele, era a oportunidade perfeita, um martelo para esmagar os últimos vestígios de secularismo, um pretexto para purgar opositores e, acima de tudo, um meio de consolidar seu poder absoluto. Os moderados como Bazargan foram varridos do tabuleiro. A revolução, que poderia ter tomado rumos distintos, agora tinha um único caminho, o de Khomeini. Os sequestradores justificavam sua ação com dois argumentos cínicos. Primeiro, pressionar Washington a devolver o Shah, então exilado nos Estados Unidos para tratamento de câncer, e seus bilhões supostamente roubados. Segundo, e mais importante, radicalizar a revolução. Eles sabiam que quanto mais tensa a crise, mais o povo se voltaria para Khomeini como o único líder capaz de proteger o Irã das ameaças imperialistas. Funcionou. Enquanto os reféns apodreciam na embaixada, o Ayatollah usava a crise para eliminar rivais, silenciar a imprensa e transformar dissidentes em traidores da pátria. Quando os reféns foram finalmente libertados, em janeiro de 1981, após os acordos de Argel, o Irã já era outro país. Os Estados Unidos, humilhados, cortaram relações diplomáticas. Khomeini, triunfante, havia provado que desafiar o Ocidente não apenas era possível, era lucrativo. A crise dos reféns não foi um acidente, foi um ritual de passagem. Yatimi, em sua caprichosa tradição de coroar os homens que abalam o mundo, elegeu Khomeini personalidade do ano em 1979. Não por admiração, mas por reconhecer o que poucos queriam ver, aquele velho Ayatollah com seu turbante negro e olhar penetrante. Havia reescrito as regras do poder no século XX. A revista foi clara em sua análise. Ele deu ao mundo uma demonstração assustadora de como a irracionalidade pode dominar a política. Não era um elogio. Era um aviso. Porque o que Khomeini construía não era apenas um regime, era um modelo. Um Estado onde a fé não apenas guiava a lei, mas era a lei. Onde a democracia existia apenas como fachada para uma teocracia implacável. E onde o mundo, distraído pela Guerra Fria, ainda não havia compreendido o tamanho da tempestade que se formava no Oriente Médio. A Revolução Iraniana não foi apenas um terremoto local. Foi o primeiro tremor de um abalo que ainda ecoa hoje. E Khomeini, o seu profeta sombrio, soube como ninguém transformar o caos em poder absoluto. O rompimento com os Estados Unidos não foi um simples divórcio diplomático, foi uma ruptura tectônica que redefiniu o tabuleiro geopolítico do século XX. Até 1979, o Irã era o aliado mais estratégico de Washington no Oriente Médio, um bastião anticomunista, um pilar da doutrina Nixon e um cliente voraz de armamentos americanos. Mas quando Khomeini ergueu a bandeira da Revolução Islâmica sobre as ruínas do Shah, o mundo assistiu atônito, à queda de um dos últimos dominós da influência ocidental na região. E então veio o golpe de mestre de Moscou. Enquanto o Ocidente se debatia entre sanções e discursos moralistas, a União Soviética, com a frialdade calculista de Brezhnev, estendeu a mão ao novo regime. Não por idealismo, mas por oportunismo puro. Os soviéticos viram no Irã revolucionário uma brecha para enfraquecer a OTAN, desestabilizar o Golfo Pérsico e, acima de tudo, humilhar os americanos. Ofereceram apoio logístico, inteligência e até mesmo armamentos, mas Khomeini, astuto como poucos, recusou-se a trocar um jugo pelo outro. O Irã não seria satélite de ninguém. Sua visão era mais ambiciosa, não alinhamento com blocos, mas liderança de um bloco próprio, o bloco islâmico. E foi aqui que a genialidade e a tragédia de Khomeini se revelou em toda a sua extensão. Enquanto o mundo via como um clérigo fanático, ele agia como um estrategista implacável. Seu sonho não era apenas exportar a revolução, mas unificar o mundo muçulmano sob uma única bandeira, uma alma ressuscitada, livre das amarras do colonialismo e do materialismo ateu. O problema? Essa visão esbarrava em realidades brutais. No Magreb, os regimes seculares tremiam. Na Ásia Central, as repúblicas soviéticas de maioria muçulmana eram monitoradas com paranoia. E no Golfo, as monarquias sunitas, lideradas pela Arábia Saudita, viam em Teherã não um irmão em fé, mas um rival perigoso. Mas nenhum conflito encapsulou tão bem o paradoxo de Khomeini quanto a guerra que estouraria em setembro de 1980. Do outro lado da fronteira de 1.500 quilômetros, Saddam Hussein observava ávido. O Irã estava fragilizado, a revolução ainda fervilhava, as forças armadas estavam purgadas de oficiais leais ao Shah, e a crise dos reféns americanos em Teherã consumia a atenção do mundo. Para o ditador iraquiano, era a hora perfeita.
Com um exército de 500 mil de homens, o segundo maior do mundo muçulmano, atrás apenas do Egito, ele invadiu o Irã, convencido de que a conquista das províncias petrolíferas do oeste, especialmente Khuzestan, seria um passeio militar. Saddam errou. E errou feio. O que deveria ser uma blitzkrieg transformou-se em um pesadelo de 8 anos. Os iranianos, apesar do caos interno, resistiram com uma ferocidade que pegou o mundo de surpresa. Khomeini, que muitos subestimavam como um velho clérigo desligado da realidade, provou ser um mestre em mobilizar massas. Ele transformou a guerra em uma jihad sagrada, onde mártires eram celebrados e a derrota era impensável. As ondas humanas de Basijis, jovens voluntários, muitas vezes adolescentes que limpavam campos minados com seus próprios corpos, chocaram até os generais iraquianos mais endurecidos. Teherã, que no início da guerra perderá território, contra-atacou com uma determinação que beirava o fanatismo. E assim, enquanto o Irã sangrava, Khomeini consolidava seu legado. Internamente a revolução devorava seus próprios filhos, dissidentes eram executados, a oposição era esmagada, e a sociedade iraniana era remodelada à força. As mulheres, que haviam marchado ao lado dos homens nas manifestações de 1979, viram seus direitos sendo sistematicamente revogados. O hijab tornou-se obrigatório, as lojas de moda ocidental foram fechadas, e o código de vestimenta islâmico foi imposto com mão de ferro. Mas havia uma ironia cruel nesse processo. Enquanto o regime asfiava as liberdades das mulheres, seu acesso à educação explodia. Nas universidades iranianas, o número de alunas disparou nos anos 1980, criando uma geração de mulheres instruídas, mas oprimidas. As minorias religiosas não tiveram a mesma sorte. Os Bahá'ís, cuja fé nasceu no próprio Irã no século XIX, foram perseguidos com uma violência que beirava o genocídio. Seus líderes foram executados, seus templos destruídos, e sua existência foi criminalizada. Os cristãos, judeus e zoroastrianos, embora tecnicamente protegidos pela Constituição, viviam sob a sombra da conversão forçada e da discriminação institucional. Quanto às minorias étnicas, curdos no noroeste e baluches no sudeste, sua resistência foi esmagada com uma brutalidade que o mundo preferiu ignorar. E a economia? A economia. O Irã de Khomeini herdou um país que nos anos 1960 e 1970 havia vivido um boom sem precedentes graças ao petróleo e às reformas da Revolução Branca. Mas a revolução, a guerra e as sanções internacionais transformaram essa riqueza em cinzas. A nacionalização de indústrias, embora vendida como justiça social, levou à ineficiência crônica. O embargo americano estrangulou o comércio, e a guerra com o Iraque drenou recursos que poderiam ter sido investidos em desenvolvimento. No final da década de 1980, o Irã era um país exausto, suas cidades bombardeadas, sua juventude dizimada, seu povo dividido entre o fanatismo revolucionário e o desespero silencioso. Khomeini morreu em 1989, deixando para trás um legado que ainda divide o mundo. Para seus seguidores, ele foi o arquiteto de um Irã independente, livre da dominação estrangeira. Para seus críticos, um tirano que trocou uma ditadura por outra vestida de religião. Mas uma coisa é inegável, ele mudou o Oriente Médio para sempre. E o preço dessa mudança foi pago em sangue. A guerra contra o Iraque não foi apenas um conflito, foi um abismo que engoliu 500 mil de vidas iranianas e consumiu trilhões de dólares em recursos que jamais retornariam como investimento para o povo. Enquanto os corpos se acumulavam nas trincheiras e as cidades eram reduzidas a escombros, algo mais sinistro tomava forma nos bastidores do poder. O culto à personalidade de Khomeini, meticulosamente construído para eternizá-lo não como um líder, mas como uma figura quase divina. A prova mais contundente desse processo está na criação do título de líder supremo do Irã, um cargo vitalício, intocável, acima de presidentes e governos. Khomeini não se contentou em ser o rosto da revolução, ele se tornou seu símbolo sagrado. E para consolidar essa imagem, o regime lhe concedeu um título reservado apenas aos 12 imãs xiitas, os sucessores diretos do profeta Maomé na tradição islâmica. Imã, não um profeta, não um messias, mas algo próximo disso, um guia espiritual investido de autoridade absoluta, cujas palavras eram lei e cuja imagem deveria ser adorada. Logo seu rosto estampou murais em cada esquina de Teherã, seus discursos ecoavam nas mesquitas, e sua figura se tornou onipresente, como se o próprio Irã tivesse se fundido à sua sombra. Esse fenômeno não era novo na história.
lembrava a devoração fanática por Mao na China, o culto a Fidel em Cuba ou a idolatração a outros ditadores do século XX que transformaram seus países em extensões de si mesmos. Mas havia uma diferença crucial: Khomeini não deixaria um herdeiro de sangue. Seu filho mais velho, Mostafa, já havia morrido em 1977, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. O mais novo, Ahmad, embora clérigo influente, nunca teve o carisma ou a ambição para sucedê-lo. O poder, portanto, não seria transmitido por laços familiares, mas por uma escolha calculada, uma sucessão que garantisse a sobrevivência do sistema, não de uma dinastia. Quando Khomeini faleceu, o escolhido foi Ali Khamenei, um ex-aluno leal, não o mais erudito dos ayatolás, mas um homem cuja obediência inquestionável o tornava o candidato perfeito. O verdadeiro sucessor, no entanto, deveria ter sido Hussein Ali Montazeri, um dos arquitetos da Revolução, respeitado por sua erudição e integridade. Mas Montazeri cometeu um erro fatal: ousou questionar. Criticou as execuções em massa, a repressão aos dissidentes e, acima de tudo, a corrupção que já minava o regime. Por isso foi afastado, humilhado e finalmente colocado em prisão domiciliar, um destino irônico para quem ajudara a construir o sistema que agora o silenciava. Enquanto isso, o Irã que Khomeini deixou para trás já não era o mesmo que existira antes de 1979. Sob o Shah, o país mantinha uma relação inesperada, quase amigável, com Israel, um oásis de pragmatismo em um Oriente Médio dividido por guerras e ódios ancestrais. Não havia a histeria antisionista que hoje define Teherã. Pelo contrário, havia cooperação em segurança, inteligência e até comércio. Mas a revolução mudou tudo. A retórica anti-israelense tornou-se um pilar da identidade do novo regime, uma forma de unificar as massas contra um inimigo comum. No entanto, a realidade era muito mais complexa do que os discursos inflamados sugeriam. Quando a guerra Irã-Iraque estourou em 1980, Israel se viu diante de um dilema. Saddam Hussein era uma ameaça existencial, um ditador que sonhava com armas nucleares e não escondia seu desejo de destruir o Estado judeu. Khomeini, por sua vez, era um fanático religioso, mas seu Iraque era um inimigo imediato. Então Tel Aviv fez o que qualquer potência racional faria: escolheu o mal menor. Armamentos fluíram para o Irã, muitas vezes por canais clandestinos, enquanto Israel bombardeava o reator nuclear iraquiano em Osirak, em 1981, um ataque que ironicamente beneficiava indiretamente Teherã. Era uma dança perigosa. Ao mesmo tempo em que Israel vendia armas ao Irã, os Estados Unidos faziam o mesmo com o Iraque, em um jogo sujo onde o objetivo não era a vitória de um lado, mas o esgotamento mútuo. E então veio o Irã contra, um dos capítulos mais sórdidos da Guerra Fria. A administração Reagan, supostamente anticomunista e anti-iraniana, negociava armas com Teherã em troca de reféns americanos no Líbano, enquanto o dinheiro era desviado para financiar os contras nicaragüenses. Israel serviu de intermediário, provando que no xadrez geopolítico não há amigos permanentes, apenas interesses. Enquanto isso, no fronte, a guerra se arrastava em um banho de sangue interminável. Depois dos primeiros avanços iraquianos em 1980, o Irã contra-atacou com uma ferocidade que surpreendeu o mundo. Em 1982, as tropas iranianas não só recuperaram territórios como ameaçaram invadir o próprio Iraque. Foi então que Saddam recorreu ao desespero. Gás mostarda, sarin, tabum, armas químicas proibidas lançadas contra soldados e civis, com a cumplicidade silenciosa de potências que sabiam, mas fingiam não ver. Os Estados Unidos, que inicialmente apoiavam Saddam, começaram a mudar de postura à medida que a guerra se prolongava. A opinião pública americana, ainda traumatizada pela crise dos reféns, não queria mais ver seu país envolvido em outro atoleiro no Oriente Médio. Mas a máquina de guerra já estava em movimento. E enquanto Washington vendia armas ao Iraque, também fornecia, direta ou indiretamente, os precursores químicos que Saddam usaria para massacrar curdos e iranianos. A lógica era cínica: deixar os dois lados se destruírem, garantindo que nenhum saísse vitorioso o suficiente para ameaçar os interesses ocidentais. Até que em 1988, depois de 8 anos de carnificina, a exaustão falou mais alto. O Irã, economicamente falido e militarmente esgotado, aceitou o cessar-fogo. Mas o dano já estava feito. 500 mil de mortos. Uma geração perdida. E um regime que, em vez de ruir, sair ainda mais forte não pela vitória, mas pela capacidade de sobreviver à própria destruição.
Khomeini pode ter morrido em 1989, mas o monstro que ele criou continuava vivo, alimentado pelo sangue derramado e pela lealdade fanática de quem ainda acreditava que aquele era o preço de uma revolução eterna. E o ciclo de violência não terminou com a guerra. Pelo contrário, ele se voltou para dentro, como um animal ferido que devora suas próprias entranhas. Em 1988, enquanto o mundo respirava aliviado com o fim do conflito, o Irã mergulhava em um dos capítulos mais sombrios de sua história. Não foram batalhas em campos distantes, mas uma carnificina metódica executada nas prisões, nos porões do regime, onde a justiça revolucionária se transformou em uma máquina de esmagar dissidências. Entre julho e setembro daquele ano, milhares, talvez dezenas de milhares, foram arrastados para execuções sumárias. Esquerdistas, comunistas, opositores moderados, até mesmo ex-aliados da revolução que ousaram questionar o rumo do país. Não importava se haviam lutado ao lado de Khomeini contra o Shah, agora, eram inimigos de Deus condenados por tribunais que não precisavam de provas, apenas de uma assinatura. E Khomeini, já um homem doente mas ainda lúcido o suficiente para ordenar a morte, deu sua bênção. Não com um discurso inflamado, mas com um silêncio cúmplice, enquanto os corpos se amontoavam em valas comuns. As estimativas variam porque o regime nunca permitiu que a verdade viesse à tona. 2.800, 5.000, 30.000? Os números são disputados, mas o horror não. Era a purga final de uma revolução que, depois de devorar seus filhos, agora se alimentava de seus próprios órfãos. E então, como se o sangue derramado não bastasse, veio o último ato de fanatismo. Em fevereiro de 1989, um homem à beira da morte, com o coração falhando e a mente ainda presa às fantasias de um califado global, assinou uma fátua que ecoaria pelo mundo. Salman Rushdie, um escritor, um homem de letras, foi condenado à morte por blasfêmia. Não por um crime cometido, mas por um livro, Os Versos Satânicos, que ousara explorar, com a liberdade da ficção, as contradições da fé e do poder. Khomeini não precisava ler o livro para ordenar a execução. Bastava o símbolo, um infiel, um apóstata, um alvo perfeito para provar que a Revolução Islâmica não tinha fronteiras. A fátua não era apenas uma sentença, era uma mensagem ao mundo. O Irã não se curvava às leis dos homens, apenas as de Deus, ou melhor, as de seus autoproclamados intérpretes. 33 anos depois, quando Rushdie foi esfaqueado em um palco nos Estados Unidos, perdendo um olho e quase a vida, ficou claro que aquelas palavras não eram apenas retórica. Era uma maldição lançada ao vento, destinada a perseguir suas vítimas por décadas. Mas em 1989, enquanto o mundo condenava o ato, Khomeini sorria em seu leito de morte. Ele havia provado mais uma vez que o medo era sua arma mais poderosa. Quando veio o fim em 3 de junho daquele ano, não foi com a pompa de um guerreiro, mas com o suspiro de um velho cansado. O coração parou, os pulmões falharam, e o homem que havia prometido um paraíso na terra deixou para trás um país em ruínas. Mas a máquina que ele construíra não pararia. Pelo contrário, transformaria sua morte em espetáculo. 5 dias de luto nacional, escolas fechadas, uma nação obrigada a chorar. E então o funeral, ou melhor, o circo macabro que se seguiu. 10 milhões de pessoas, dizem, 1/6 da população do Irã na época, arrastando-se pelas ruas de Teherã em um cortejo que mais parecia uma procissão de zumbis do que uma despedida. O caixão, um símbolo frágil demais para conter a histeria coletiva, foi arrebentado pela multidão. Mãos desesperadas rasgavam o sudário, arrancando pedaços como se fossem relíquias sagradas. Alguns juravam que tocar no corpo do Ayatollah os curaria, outros, que um fragmento de tecido os protegeria da maldade. Era a idolatria em seu estado mais puro, o culto à personalidade levado ao paroxismo. Tiveram que trazer um caixão de aço para conter os restos mortais do homem que, em vida, havia prometido libertar o Irã das correntes do imperialismo, apenas para acorrentá-lo a um dogma ainda mais opressor. Hoje seu mausoléu domina o horizonte de Teherã, um complexo de 20 quilômetros quadrados, com uma cúpula dourada que brilha como um lembrete constante. O regime não esquece, não perdoa, não recua. 2 bilhões de dólares investidos em mármore, ouro e propaganda, enquanto o país sufoca sob sanções e inflação. Mas o culto persiste. Khomeini não está morto. Ele foi embalsamado na memória oficial, seu rosto estampado em murais, seu nome invocado em discursos, sua sombra pairando sobre cada decisão do Estado. E o Irã? O Irã é um país de contrastes brutais. Uma população que explodiu de 36 milhões em 1979 para mais de 90 milhões hoje, onde a maioria não tem memória da revolução que define suas vidas.
Uma juventude que nasceu depois da guerra, que cresceu ouvindo falas sobre resistência e mártires, mas que agora olha para o futuro e vê apenas um muro. Um sistema político que ainda respira os ares dos anos 1980, governado por uma gerontocracia que se recusa a morrer, literalmente. Khamenei, o sucessor, está no poder há 35 anos, um fantasma da era Khomeini, enquanto os jovens irrompem nas ruas, queimam hijabs e gritam por liberdade. O legado de Khomeini não é a revolução, é a repressão. Não é a justiça islâmica, mas a hipocrisia de um Estado que enriquece seus clérigos enquanto esmaga seus poetas. E o pior de tudo, ele ganhou. Porque, no fim das contas, o verdadeiro triunfo de um tirano não é morrer no poder, é fazer com que suas vítimas continuem vivendo sob suas regras, muito depois que seu corpo apodreceu. E desde então, a situação só piorou. A morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos assassinada pela polícia da moral por usar impropriamente o hijab, não foi uma tragédia isolada. Foi o estupim. Um grito sufocado que ecoou pelo mundo, expondo a podridão de um sistema que trata mulheres como criminosas por respirar. Enquanto seu corpo ainda estava quente, as chamas consumiram a casa onde Khomeini nasceu, em Qom. Simbolismo puro, o berço do tirano reduzido a cinzas pelas mãos daqueles que ele condenou a viver na escuridão. E o Irã está à beira do colapso. Não é apenas uma crise, é um abismo. Entre a Guerra Fria com a Arábia Saudita, a ameaça constante de um conflito com Israel ou os Estados Unidos, e a economia asfixiada por sanções, o país que já sonhou ser uma potência regional agora se debate entre a fome e a revolta. 50 anos depois da Revolução, o que resta? Um Estado teocrático que exporta terror, através do Hezbollah no Líbano, dos Houthis no Iêmen, enquanto seu povo morre nas filas por pão. Khomeini não foi apenas um líder, foi um arquiteto do caos. Junto com seu arqui-inimigo, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, ele esculpiu o Irã moderno em sangue e hipocrisia. Um transformou o país em uma prisão a céu aberto, o outro em um barril de pólvora. E o legado? Um sistema que sobrevive à base de execuções, censura e a ilusão de que Deus está do nosso lado. Mas Deus não salva ditaduras. A história prova, impérios construídos sobre ossos desmoronam. Hoje o Irã é um gigante com pés de barro. Será que vai emergir como superpotência no século XXI? Duvido. Porque potências não se constroem com mesquitas vigilantes, nem com esquadrões que espancam mulheres por mostrarem uma mecha de cabelo. Potências se constroem com liberdade. E o Irã, há 44 anos, só conhece uma coisa, o punho fechado. Então pergunto, Khomeini foi um revolucionário ou um carrasco? Um libertador ou algoz que trocou um tirano por outro? A resposta está nas ruas. Está nos olhos das meninas que hoje rasgam seus hijabs e enfrentam balas por um futuro que ele tentou roubar. A Revolução Islâmica não morreu com ele. Ela está morrendo agora e desta vez, não será um ayatolá, mas o povo quem enterra seus algozes. E você? Acha que o Irã vai conseguir se libertar, ou a sombra de Khomeini ainda é longa demais? Porque uma coisa é certa, enquanto houver quem resista, a luta não acabou. E esta eles não vão conseguir sufocar.